Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, quem encontrou, diga amém. Que diz assim a palavra do Senhor: E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondendo disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou. Pode se assentar em nome de Jesus. Ih, rapaz, o que eu falei? É tão acostumado o pessoal ficar em pé. Queridos irmãos, nós vamos ler no capítulo número 15 de Mateus. Se não me falha a memória, eu acho que eu já preguei uma mensagem aqui, uma outra oportunidade, acerca dessa passagem, só que no livro de Marcos. Mas como nós sabemos, a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Então algo sempre Deus tem a falar conosco. Nós vamos ver no capítulo número 15 de Mateus, Jesus agora ele vai se retirar. Ele vai sair de dentro dos muros de Jerusalém, de muros daquilo que fazia a cobertura da sua religião judaica. E alguns já disseram que Jesus jamais foi em algum território de um povo gentil. Nós vamos ver nessa passagem que Jesus ele rompe os muros de Jerusalém e parte em direção a uma cidade que era parte dos gentios. Ou seja, gentios é todo o povo que não era judeu. A Bíblia vai dizer que o motivo pelo qual Jesus ele vai para a cidade de Tiro e de Sidom é que no início do capítulo de número 15 que nós lemos, se você ler lá no início, a partir do versículo de número 1, você vai ver que os anciões, chamados de escribas e fariseus, eles vão chegar para o Senhor Jesus e vai indagar Jesus acerca da maneira a qual os seus discípulos faziam as refeições. Nós precisamos entender que além dos mandamentos que o Senhor havia estabelecido para que o seu povo pudesse seguir, também houve alguns escritos e algumas leis construídas pelos anciões daquela época. E uma das leis, alguns dos mandamentos que foram escritos para o povo de Israel, além da lei cerimonial, havia também a lei também acerca dos alimentos, a forma como se comportar, como se banhar. Tudo isso eles haviam escrito. Não fazia parte dos mandamentos de Deus, mas eram mandamentos para que o povo pudesse cuidar também do seu corpo físico, da sua higiene. Então nós vamos ver que aqui, quando nós fazemos a leitura no início do capítulo número 15, esses escribas e esses anciões eram homens que conheciam a palavra de Deus. Era o que nós conhecemos hoje como os teólogos, como os homens altos em conhecimento da palavra de Deus. Naquela época ainda só tinha aos seus recursos os 5 primeiros livros da Bíblia, que eles chamavam de o Pentateuco. Então nós vamos ver que aqui no início do capítulo de número 15 do livro de Mateus,
nós vamos ver que esses escribas e esses aqui fariseus, eles davam mais importância, ou seja, eles colocavam em uma situação até maior do que a própria palavra de Deus, acerca até dos mandamentos que realmente Deus havia estabelecido para o seu povo. Era as leis criadas pelos anciões, eram as leis criadas pelos próprios homens. Nós vamos ler no capítulo número 15, que quando eles indagam ao Senhor Jesus a maneira a qual os seus discípulos se alimentavam, a qual eles não lavavam as suas mãos, a qual eles chegavam em uma determinada casa, que era uma das práticas também que os anciões haviam ensinado, de lavar os seus pés. Os discípulos não lavavam os pés, comia com as mãos sujas, não tinha essa prática entre eles. Aí Jesus olha para os escribas e para os fariseus e diz para eles: verdadeiramente vocês estão com o que Isaías ele profetizou, dizendo: este povo me louva só com os lábios, mas o seu coração está totalmente distante do que realmente Deus ele aceita como verdadeira adoração. Então nós vamos ver que eles estavam tão preocupados em fazer aquilo que agradava aos olhos dos homens, mas não agradava à vontade de Deus. Isso causou um incêndio de tanto ódio pela maneira com a qual o Senhor Jesus se comportou e falou para os escribas e fariseus, porque Jesus vai dizer para eles: olha, o que contamina o homem não é o que sai, mas não é o que entra, mas é o que sai de dentro da sua boca. Até os seus discípulos não entenderam a maneira pelo qual Jesus falou a isso. E quando eles se retiraram, eles perguntam para Jesus: o que o Senhor queria falar com isso? O que é que o Senhor queria nos ensinar com essa palavra? Que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. E nós vemos, queridos, tantas pessoas que parecem ser uma benção, mas quando abre a sua boca, só lança palavras de maldição. E nós vamos ver que aqueles homens eram homens que tinham grande conhecimento da palavra, mas não tinha nenhuma importância, porque não adianta conhecer muito a palavra de Deus e não praticar exatamente nada. Não adianta. O camarada pode estudar a vida inteira sobre a palavra de Deus, conhecer de Gênesis a Apocalipse, mas só lembre uma coisa, que ele nunca vai conseguir ser mais sábio na palavra do que o próprio Satanás, que conhecia a palavra, mas usava sempre ela para o mal, e usa até hoje. Não tem maior teólogo no nosso mundo que não seja o próprio Satanás, que conhece a Bíblia, usou contra o próprio Senhor Jesus, mas usou para o mal. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, mas só usa para errar, só usa para fazer o que é errado. Aí Jesus, o que é que ele faz? Ele pega a sua comitiva de discípulos e parte para fora das cidades de Jerusalém. Ele vai para uma cidade não para dar continuidade ao seu ministério. O objetivo de Jesus era dar um tempo para que as coisas viessem a se acalmar, para que a poeira viesse a baixar. E quando Jesus estava na cidade ali de Tiro e Sidom, a Bíblia vai dizer que uma mulher que sai de uma das cidades da qual Jesus estava e descobre que ele estava dentro de uma casa. É interessante que como é que essa mulher vai descobrir que Jesus estava naquele lugar? E outra coisa, como é que ela sabia, já que ela era de uma cidade, ela era cananeia, era de uma cidade gentílica? E para quem não sabe, os cananeus, eles vêm muito tempo atrás, lá de Gênesis. Lembra quando Deus falou para Abraão que iria dar uma terra para ele e que a sua descendência seria muito grande, possuiria a terra? Aquelas terras que Deus havia prometido para a descendência de Abraão era a terra que os cananeus habitavam. Quando Abraão morre, vem seu filho Isaque morre e vem Jacó, da onde vem as 12 tribos de Israel. Quando Jacó ele sai de dentro da terra de Canaã e parte para o Egito e fica lá mais de 400 anos a sua descendência. Quando Deus tira novamente Israel de dentro do Egito, aquelas terras ali que eram promessas de Deus para o seu povo, havia sido reabitada novamente pelos cananeus. Tanto é que nós vemos que quando Josué assume a liderança do povo de Israel, que ele manda 12 espias para poder ver como é que estava a terra. Como é que estava a terra? Cheia
de pessoas já dominando aquele lugar. E uma das cidades nós vamos ver que havia gigantes. A terra era maravilhosa, mas havia inimigos naquela região. Quem eram esses inimigos? Eram os cananeus. Essa mulher faz parte daquele povo. Esse povo foi o povo que Deus mandou eles exterminarem para assumirem a terra, porque a terra era a promessa de Israel, porque Deus fez aquela terra para ser habitada pelos judeus. Agora uma mulher que, entre aspas, aqui é inimiga, descobre aonde Jesus está e sai da sua cidade com o objetivo: eu preciso receber o milagre para a libertação da minha filha, porque o texto vai dizer que ela tinha uma filha que era endemoniada. Essa mulher fazia parte de uma religião que havia vários deuses, era idólatra. Lembra de Baal, lembra de Azera, lembra desses deuses a qual os pagãos faziam sacrifícios humanos, sacrifício de sangue. Era essa religião que essa mulher pertencia. E quem sabe essa mulher fez todos os tipos de rituais que podia para que a sua filha pudesse ser liberta, porque era a cultura e era o que ela conhecia. Mas nada resolvia o problema da sua filha, ela continuava endemoniada. E pelo que nós percebemos, não era um demônio que ficava só quietinho, não. Era um demônio que provavelmente causava muita vergonha, muita humilhação para aquela mulher. Causava muito reboliço na sua cidade, na sua família. Quem sabe até os seus parentela não queria mais ficar perto dela, por causa daquilo que estava acontecendo, por causa da sua filha. Então o que nós vamos ver na palavra de Deus, que essa mulher, com essa cultura, ela ouve falar de um Jesus que fazia milagre, porém estava dentro de Jerusalém e ela não era judia. Ela não podia entrar dentro da cidade de Jerusalém. Ela era desprezada porque a sua religião não condizia com o que os judeus praticavam, que era o único Deus. Então ela não podia entrar dentro da cidade. A única chance que ela poderia ter é se este Jesus, ele quebrasse o protocolo e saísse de dentro da cidade e fosse até ela, para que ela pudesse alcançar o seu milagre. Ela não poderia ir, até porque o caminho era extremamente perigoso. Ela poderia ser violentada, até morta no percurso do caminho. E quem sabe ela, eu não vou ter chance, só ouço falar. Ela ouviu, e o que ela ouviu gerou dela dentro um trabalhar, uma fé que ela não conhecia. Quem sabe se ele viesse, eu teria mais chance dele me alcançar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu que havia Jesus de Nazaré, que era judeu. Ela entendia que ela não tinha chance, mas se ele viesse até ela, imagina o dia, irmão, em que aquela mulher ouve falar: sabe quem é que está na casa de fulano? Quem? É um curandeiro? Não. Quem é? É um macumbeiro? Não. Quem está lá na casa de fulano? Quem está na casa lá é Jesus de Nazaré. Está lá escondido, não quer que ninguém saiba que ele está lá. Ele não quer alvoroço, até porque o propósito dele aqui não é fazer, porque ele veio para os judeus. Ele não vai fazer nada aqui. Eu imagino aquela mulher olhando e dizendo assim: ele pode até ter vindo aqui para poder se esconder, mas eu vou aonde ele está. Eu vou ao encontro dele, porque ela entendeu que aquela era a oportunidade para ela obter o que tanto ela precisava. E algo, querido, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite: o que é que você está disposto a fazer para que a sua casa seja salva?
Você pode bater no seu peito e dizer: eu não preciso de nada, porque minha casa todo mundo já é crente. Na minha casa tem pastor, na minha casa tem obreiro, na minha casa tem isso. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. A sua casa pode ser todo mundo crente, mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque tem muito crente que já está desviado há muito tempo dentro da casa de Deus. E nós precisamos entender que Jesus, quando ele veio há 2000 anos atrás, ele deixou bem claro: a minha missão aqui é para os filhos da casa de Israel. Olha só como diz em João capítulo 1, versículo de número 1: veio para os que são seus, mas os seus não o receberam. Ele veio com a missão de pregar, de salvar aqueles que eram seus, mas já que os seus não quiseram receber, nós lemos no início do capítulo número 15, já que os escribas e fariseus, que eram judeus, não quiseram, eu imagino Jesus dizendo: vamos pegar tudo que nós temos aqui e vamos para fora dos paredões de Jerusalém, porque lá fora tem alguém que precisa, necessita, anseia que eu chegue até a sua casa. Se ele não fizesse essa quebra de rompimento religioso, aquela mulher não teria chance que ela teria. Ela sai de dentro da sua casa, da onde ela estava, eu não sei, e diz: eu vou. Mas fulano, tu não tem chance nenhuma, porque ele já deixou claro que ele não veio para nós, ele veio para aqueles que são seus. Pode até ser, mas eu não tenho nada a perder se eu for até ele. Sempre vai ter pessoas tentando desmotivar você, mas se você quer que alguém da sua casa seja salvo, o que é que você está disposto a fazer? Quando um filho seu está doente, tu pode até não ter R$1 no bolso, mas tu arruma, tu liga para quem tu quiser, tu começa a procurar até no vizinho que tu nunca foi, tu bate na porta pedindo socorro. E se você sabe, conhece a palavra de Deus e sabe que alguém da tua casa está prestes a morrer e é morte eterna, o que é que você está disposto a fazer? Se eu e você estamos dispostos a fazer tudo por alguém da nossa casa, na situação de acidente, na situação de alguma debilidade, doença, o que é que você está disposto a fazer por alguém da sua família que está indo para o inferno? Eu tenho pessoas dentro da minha casa que ainda não aceitaram Jesus. E já sou crente já desde os meus 13 anos de idade. A minha mãe há pouco tempo aceitou Jesus. Mas você acha que eu não me preocupo? Se meu pai morrer, se o irmão meu morrer, já ouviram falar da palavra, já ouviram através de mim pregando, já viram, já sentaram num culto onde eu preguei, mas isso não quer dizer que eles estão salvos. Mas eu que sou crente, eu que prego, eu que oro, eu que estou na igreja, eu que conheço a palavra, o que é que eu estou disposto a fazer por eles? Você que aceitou Jesus há pouco tempo, que está começando agora, que sente a alegria da salvação sobre a sua vida, o que é que você está disposto a fazer pelo aquele que está dentro da tua casa que está perecendo? Sentar no culto, louvar é muito bom, ir para casa regozijando é muito bom, mas se tem alguém dentro da nossa casa que ainda não aceitou a Jesus, e a gente não olha indiferente, nós não podemos agir dessa maneira. Aquela mulher, ela saiu da onde ela estava e disse: não, eu vou aproveitar a oportunidade, porque talvez ele nunca mais vai vir aqui. E se o arrebatamento for hoje, antes de acabar esse culto, tu vai subir, e o teu pai, tua mãe, teu irmão, teu filho, como é que vai ficar? O teu marido, ele pode não valer nada, o teu filho pode não valer nada, pode ser ingrato, pode fazer tudo ao contrário daquilo que você ensinou para ele fazer, mas foi Deus que te deu. Foi Deus que colocou ele em tuas mãos para você cuidar.
Não despreze. Não deixe para se arrepender das coisas quando já for tarde demais. A filha daquela mulher provavelmente já havia perdido já a lucidez há muito tempo. Porque quem vive, tem o espírito demoníaco, ele vai comendo a pessoa todo dia e a pessoa perde até a lucidez. Já vi algumas pessoas que têm problemas, fica na rua andando para cima e para baixo. Aqui dali não é somente problemas psicológicos, aqui dali é influência do diabo. Pessoas que perdem a sua consciência. Aquela menina não sabia mais quem era sua mãe, ou se sabia era muito pouco, porque sempre estava dominada pelo demônio. Mas aquela mãe não desistia da sua filha. Aquela mãe não abria a mão da sua filha, porque fazia parte dela. Como é que eu vou amar quem está lá fora, se eu não amo quem está dentro da minha casa? Eu tenho uma avó que morreram sem Jesus. Eu tenho tios que morreram sem Jesus, eu já sendo crente. E eu me envergonho com isso. Porque não adianta ser crente a vida inteira, se você pelo menos não conseguir salvar a sua casa, isso não valeu de nada. Aquela mulher vai até Jesus. Quando Jesus percebe que aquela mulher encontrou ele, o seu esconderijo, o que é que Jesus faz? Sai pelo meio da cidade. E aquela mulher começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ué, ela não era judia, mas estava usando a palavra de Deus. O que eu entendo com isso? Que ela começou a procurar saber quem era aquele homem de Nazaré. Ela começou a pesquisar quem é ele. Por que está esse alvoroço lá em Jerusalém dizendo cerca dele? Quem é ele? É um curandeiro? É um feiticeiro? E sabe que fofoca, né? Vai longe. Começa aqui um negocinho, daqui a pouco espalha. Hoje então com as redes sociais, então, imagina naquela época. Alguém chega e diz assim: olha, não, esse homem é diferente. Ele está se titulando, as pessoas estão chamando ele de um Messias. O Messias é aquele que Deus havia prometido que iria fazer a restauração da aliança com o seu povo novamente. Ele é o escolhido filho de Deus, da raiz de Davi, da tribo de Judá. Aquela mulher pega aquilo e diz: opa, peguei o segredo. Ela grita: Jesus, filho de Davi. Mexe na raiz genealógica dele e diz: não. Ela não soube de qualquer maneira isso aí, não. Ela procurou saber quem eu sou. Não basta somente dizer: eu acredito em Deus. Tem que prosseguir em conhecê-lo. Não basta ser somente simpatizante. Tem muitas igrejas por aí abarrotadas, mas de pessoas que não querem compromisso com ele. Só vê ele como um curandeiro, só vê ele como alguém que resolve o problema, como uma dipirona, como algo que é paliativo para o momento. Mas quem busca ele com sinceridade, prossegue em conhecê-lo todos os dias da sua vida. E ela corre de Jesus de Nazaré, e ele andando. Não para não, está andando. E o discípulo: olha, mestre, se o nosso objetivo aqui era não ser percebido por ninguém, se essa mulher continuar gritando, vai dar ruim, porque todo mundo vai saber. E vai aparecer doente, aleijado, manquinho em todo lugar, querendo que o Senhor venha nos curar. Manda ela calar a boca, despede ela, manda ela embora, porque ela está incomodando. O que é que você está disposto a fazer para que a salvação entre dentro do seu lar? Sabe o que essa mulher faz, irmão? Ela não deixa de gritar. Ela vai, se prostra aos pés de Jesus e faz o quê? O adora.
Salmo 51, versículo 17. Que uma oferta agradável para Deus é um coração aquebrantado. Não adianta, irmãos, nós fazemos muito bem para aparecer para as pessoas. Mas o Deus que conhece o nosso interior sabe o que está aqui dentro. Não adianta para todo mundo ser muito belo, nossa, que maravilha. Mas se o coração não está para ele, não serviu de nada. Não presta para nada. Quando os judeus iam fazer os seus cultos, eles não estavam preocupados com o que estava à direita, ao lado da esquerda. Ele somente se ligava com o trono da graça de Deus. Eu vim aqui porque eu sei que é aqui que eu vou encontrar a resposta para o meu milagre. Aquela mulher, ela é motivada por uma fé que ela não conhecia, mas que não fazia ela desistir, porque outra pessoa na situação dela faria: eu não vou me humilhar não, eu preciso, mas eu não vou me humilhar. Porque todos nós temos uma pitadinha de não querermos ser humilde. Todo mundo quer estar sempre por cima, orgulhoso, não quer ser humilde. Mas essa mulher diz: não, eu preciso, e na mão dele está o que eu preciso. Eu vou fazer tudo que for necessário para tirar da mão dele o que eu necessito. Se por muito menos tem pessoas que se humilham perante o homem, por causa de um trocado, por causa de uma bebida, por causa de droga, por causa de sexo, por causa de um monte de coisa. Imagine na mão do Todo-Poderoso que está a solução para a sua vida e para a sua casa. Olha o que diz em Romanos capítulo 10, versículo 17. Primeiro ele ouviu, daí veio a fé. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa mulher, irmãos, ela não deixa que os obstáculos, primeiro da indiferença aparentemente ali de Jesus. O silêncio de Jesus tem hora que dói mais do que uma tempestade. A pior coisa que tem é você dobrar os seus joelhos, acostumado a ouvir Deus, e Deus não falar absolutamente nada. Imagine, irmãos, aquela mulher vindo atrás dele. Já tinha ouvido que outras pessoas foram curadas por ele, mas ele está indiferente, está continuando andando. Não olha para ela, não dá atenção para ela. E o discípulo diz: mestre, como quem diz assim, já que o senhor não quer parar para ouvir ela, despede ela, porque está vindo aí gritando aí atrás da gente aí. Ela adora ele, e ele diz assim: filha, infelizmente eu não posso lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Irmão, olha que dureza. Você ser chamado da pior coisa que tem. Mas quando você está precisando, ou você se humilha, ou você fica sem aquilo que você precisa. Essa mulher, irmãos, tomada por uma fé e uma certeza daquilo que ela queria, sabe o que ela fala? Senhor, não tem problema não. Eu aceito até que o Senhor usou o título de eu ser cachorro, não tem problema. Não tem problema, eu sou o au-au, eu sou o au-au, fica aqui, não tem problema. Eu assumo esse título. Mas olha para cá, mestre. Só deixa eu ficar pertinho aqui da mesa aqui, tá? Porque se cair alguma migalha dessa mesa aí, só uma migalha, é o suficiente o que eu preciso. Eu não preciso de uma mesa farta. Eu não preciso de um grande banquete. O que eu necessito é pife, é pequeno, mas é o suficiente que vai resolver o que eu necessito.
Aquela mulher, ela diz: mestre, para alguns as migalhas não servem para nada, são varridos para pá e lançados no lixo, mas isso que é desprezado pelos judeus ou pelos aqueles que são filhos, como Jesus estava usando ali aquela expressão verbal, eu aceito essas migalhas, porque é elas que vão fazer o que eu estou precisando. Para alguns é somente uma migalha, mas para aqueles que precisam é a solução para todos os seus problemas. Eu fico olhando para a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, capítulo 11, onde nós vamos ver, sobre acerca da fé, que a fé é algo que é inexplicável. Não tem como você explicar, detalhar. Por mais que o maior escritor venha tentar explicar acerca da fé, não tem como. Só quem está no papel dessa mulher aqui sabe como é que é ter fé. Ela não sabia nem o que era fé, não era da religião dela, mas ela estava naquele momento motivada, porque alguém dentro da sua casa estava precisando dela. E olhe para cá, querido, tem pessoas dentro da sua casa que estão precisando de você, estão necessitando que você continue a caminhar. Eu e você, sabe quem nós somos? Nós somos cananeu, nós somos gentios, povo que não era para fazer parte da aliança. Nós somos o povo que não era para ser enxertado na aliança. Mas quando ele veio e morreu na cruz, ele disse: eu dou acesso a todos aqueles que invocarem o meu nome serem chamados filhos de Deus. Sabe o que é você pegar o mendigo sujo na lama, podre, fédido, limpar ele, dar um banho, colocar uma roupa nova e uma coroa? É isso que ele nos fez. Aí hoje nós estamos arrumadinho, bonitinho, estou salvo. Mas e dentro da minha casa tem alguém precisando que eu me humilhe? Tu tem chorado por alguém dentro da tua casa? Não vou nem falar por ninguém lá fora não, vamos falar dentro da nossa casa. Ricardo, tu tem chorado pelo teu pai? Tu tem colocado o teu pai diante do altar de Deus? Teu pai já está com 53 anos, claro que isso não quer dizer nada, mas já está com 50. A idade está vindo, tua mãe está vindo, graças a Deus que aceitou Jesus. Mas o tempo está passando. E eu conheço a palavra de Deus. Eu sei que daqui para frente a tendência é só piorar, porque Jesus está voltando. Posso ouvir um amém? Mas olha que egoísmo. Mais de 20 anos, desde os meus treinos da igreja, e só subi eu para o céu, dentro da minha casa? Isso é muito egoísmo, não é? Porque eu vou estar lá no céu tranquilão, sem saber o que vai estar acontecendo aqui, despreocupado. Aí minha família aqui, sem saber de nada. Que maneiro, né? Que coisa boa. Aquela mulher: não, eu vou me humilhar, porque a minha filha precisa de socorro urgente. Olhe para cá, querido. Família não é perfeita. Família tem desavenças, tem problemas, tem briga, tem luta, tem tudo. Tem hora que o pai quer matar o filho, tem hora que o filho quer matar o pai. É mais ou menos assim. Mas tudo tem que ser resolvido, tudo tem que ser alinhado. Não deixe para resolver as coisas, ou se arrepender, ou chorar debruçado sobre um caixão, porque lá você não vai poder fazer mais absolutamente nada. Eu vejo um monte de gente aí postando aí de luto, muda até a foto do perfil e bota lá de luto. Mas enquanto estava em vida, o que é que você fez pelaquela pessoa? Não estou falando de ímpio não, estou falando de crente. O que é que você fez pelaquela pessoa? Você podia visitar e você não visitou? Você podia abraçar e não abraçou? Você podia perdoar e não perdoou? Agora no caixão é tarde demais. É pior momento para se arrepender.
porque você já não pode fazer absolutamente nada. E sabe o que é pior? Tu é crente, conhece a palavra, sabe, tem conhecimento da palavra, sabe que se morreu sem Jesus vai para onde? Que coisa boa, né? Eu, Ricardo, pregador do evangelho, falando de Jesus para todo lugar. Meu pai morreu sem Jesus, foi para o inferno. Nossa, que legal. Sabe qual é a minha pior tristeza, irmãos? Quando minha avó morreu, eu tinha 10 anos. Eu vi minha avó no caixão. Foi a única vez que eu vi uma pessoa no caixão mesmo. Com 10 anos, aquilo quebrou meu coração. Aquilo me quebrou por inteiro. Porque você vê alguém que você ama ali, você não pode fazer mais nada. Aquela pessoa não pode mais te ouvir. E às vezes tem pessoas dentro da sua casa que está vivo, doido para receber um abraço seu, doido para receber de você uma palavra de Deus, mas diz, isso é palhaçada, isso aí não quer nada. E Deus está dizendo assim: eu preciso que você tome uma decisão nessa noite. Se humilhe, chore, rasgue se for preciso as vestes em humilhação por essa pessoa, porque o tempo está passando, está chegando a hora, o arrebatamento está vindo aí, Jesus está voltando, ou antes a morte pode vir. Porque a Bíblia diz que um homem insensato construiu belas casas, bela riqueza, preocupado com o seu futuro, nem sabia ele que talvez não teria futuro. Eu e você fazendo um tanto plano, a gente não sabe nem se vai chegar até a esquina quando acabar o culto. A minha palavra, irmão, da parte de Deus para você nessa noite é trazer você uma reflexão. Que Deus tem alegria e felicidade para você, mas com a tua família do teu lado. Imagine que alegria, irmãos, essa igreja aqui abarrotada de filhos do lado do pai, marido do lado da esposa, esposa do lado do marido, mães, todo mundo junto, que maravilha. É isso que o Senhor quer. Terminando, mais um minutinho eu termino. Lembra de Noé, quando ele foi construir a arca? Que o Senhor disse para ele: vai entrar dentro da tua arca você, a tua esposa, os teus filhos e as mulheres dos teus. O resto, meu irmão, quem quiser entra. Mas ninguém quis. Josué diz: se vocês não quiserem servir a Deus, problema de vocês. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. A nossa família é importante para Deus. Aquela mulher se humilha perante Jesus. E sabe o que é que acontece? A fé daquela mulher e a resposta mexeu tanto no coração de Jesus, que ele quebra o protocolo religioso mais uma vez e diz para ela: mulher, grande é a tua fé. O que o próprio Jesus ele falou? Se vocês tiverem uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem fazer coisas grandes. Essa mulher, ela tinha uma fé grande e não era judia. Por que eu estou repetindo isso várias vezes? Porque eu e você fomos feitos filhos da promessa de Deus. O mesmo direito que Israel tem, você também tem, porque você foi escolhido como um filho que não era legítimo. Então tem que valorizar mais ainda o que ele fez pela sua vida. O sangue dele que foi vertido na cruz, ele está sobre mim, está sobre você, está sobre a nossa casa. Então aquele marido, aquele filho que não presta, não serve para nada, vai servir, porque Deus vai salvar ele. Você vai chorar, você vai orar, você vai se humilhar, e aquilo que não presta, Deus vai transformar em algo útil. Queridos, Jesus libera uma palavra para aquela mulher: vai para a tua casa, porque a tua filha já está sã. Sabe o que é interessante? Aquela mulher dizendo: mestre, vamos na minha casa. Não, porque a fé dela era tão certa que ele não precisava nem ir.
ela acreditava na palavra que ele havia liberado. E eu libero uma palavra da parte de Deus para você aqui nessa noite. Se há alguém dentro do seu lar que precisa ser alcançado, ou até você mesmo, eu libero uma palavra para você, que o Senhor está liberando uma palavra. Seja curado, seja tocado, seja livre, seja renovado, que o poder de Deus seja sobre a sua vida. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Tem salvação para sua casa nessa noite. Tem salvação para o seu lar nessa noite. O teu marido vai te procurar para poder vir para o culto. O teu filho vai te procurar para vir para o teu culto. Mas clama, não precisa gritar, não precisa fazer nada, mas clama, se humilha, fecha a porta do teu quarto, porque Deus vai fazer grandes coisas. Olha que maravilha, você entrando por aquelas portas ali, trazendo a tua família e louvando a Deus com o teu lar, dizendo: Deus, muito obrigado, que meus filhos estão aqui, a minha família está dentro do teu altar. Eu acho que isso é melhor, querido, do que qualquer bênção material. Porque a Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós possamos priorizar aquilo que é do céu, que nós possamos colocar nossa família no altar de Deus, porque para Deus, Lucas 1,37, nada é impossível. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Pastor, quer falar mais alguma coisa? Glória a Deus. Fica com raiva de mim não, irmão. Eu quero ver você e a sua família lá no céu também. Amém? Aleluia. Queridos, hoje, com essa mensagem eu estava lembrando de algumas coisas que aconteceram hoje e até ao longo da semana também. Eu lembrei até que eu contei uma situação, lembrei na realidade uma situação conversando com uma pessoa acerca de um trato que eu via acontecer dentro de uma casa, né? Uma irmã, né? Uma mãe que estava com um problema no ombro, no braço, se matava de trabalhar e chegava em casa, ainda tinha que arrumar a bagunça. E eu fui falar com esse filho para ele melhorar, ser um bom filho. Falei numa boa com ele. Ele, no entanto, preferiu não dar ouvido e ficou até revoltado com aquilo, e foi, depois de tudo aquilo, foi falar mal de mim. Aquilo chegou ao meu conhecimento, eu fui até ele novamente. E, queridos, eu tive que dar uma palavra bem brusca ao coração daquele jovem e dizer assim: olha, eu estou vendo como a sua mãe está. E se o pior acontecer com ela, você se prepara. Porque no dia do sepultamento dela eu vou fazer você passar a maior vergonha da tua vida. Porque você vai lá para o caixão chorar. Mas eu vou fazer questão de falar para todo mundo que foi você que jogou ela lá. Devido ao teu comportamento diário, sendo você servo de Deus. É duro isso, não é, querido? Mas vou te falar uma grande realidade, querido. São coisas que hoje a igreja não quer falar. Que nós precisamos, querido, mudar as nossas atitudes. E hoje nós temos ouvido muita coisa